Olá, esse é mais um programa TV Naí, que hoje nossa convidada é Franciane Gigliotti. Fran, como conciliar o trabalho com o tratamento oncológico? Fran, obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. A gente sabe que a modificação é grande quando a pessoa recebe uma notícia de câncer, mexe todo o aspecto psicológico, não só da pessoa, da família, de todos os entes queridos. Como é que a pessoa deve olhar para as suas atividades habituais na hora que tem um diagnóstico desse? Tem alguma orientação que a gente pode começar a conversar do aspecto psicológico com eles ou não? Inicialmente, essa conversa é importante ter na consulta com o médico, né? Primeiro explicar para ele qual que é a atividade laboral, o que costuma fazer, até para em conjunto tomar uma decisão, né? Se pode trabalhar, se não pode trabalhar, o que aquilo significa para a pessoa, o que o trabalho significa, né? Tanto para o paciente quanto para a família. Então, inicialmente é importante ter essa conversa em consultório, na primeira consulta ou quando for iniciar o tratamento. O importante são alguns itens que os pacientes têm que saber. Deixando o lado socioeconômico de lado e primeiro vendo essa parte. Primeiro, qual o tipo de câncer? Segundo, qual o tipo de tratamento? E a terceira pergunta é, qual o seu trabalho? Então essas três questões, elas têm que estar muito claras. O tipo de câncer, o tipo de tratamento e qual o trabalho. O trabalho com grandes aglomerações, trabalho em câmara fria, por exemplo, de frigorífico. Estou dando alguns exemplos aleatórios. Tipo de quimioterapia. Uma quimioterapia leve via oral versus uma quimioterapia de indução de leucemia que reduz as defesas drasticamente e com risco de infecções grandes. E o tipo de câncer. Um câncer com doença avançada, com doença óssea, com risco de fratura, ou um câncer inicial, completando o tratamento. Então, essa tríade, ela deve ser muito bem colocada para o paciente e, a partir daí, discutir a parte, se o paciente quer trabalhar. É importante o paciente manter as suas atividades diárias, em termos da parte psicológica dela, para ela tentar encarar o câncer como sendo algo que veio e ela conseguiu introduzir no seu dia a dia. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode conversar com o paciente disso? É importante ele tentar manter a sua rotina mais próxima do normal possível. Algumas coisas vão mudar? Vão, mas é importante manter a sua rotina de, se puder, de trabalho, sua rotina de passeios dentro das possibilidades, continuar exercendo as suas funções, porque se ele para de uma vez, é como se a vida parasse também. Né? Então é importante tentar, quando possível, manter a rotina da normalidade, tá? E isso faz bem, até porque não fica com um foco somente no tratamento, e sim em outras questões da vida. Isso é uma colocação muito interessante que a Fran nos deixou, que eu sempre converso com os pacientes. Falei, olha, agora você vai ter que se dedicar ao câncer, ao tratamento do câncer, mas a sua vida não parou. Então, muitas das coisas que você já faz ou pretende fazer, conforme o perfil, você pode continuar. Por exemplo, a pessoa teve uma promoção de emprego, é um emprego num escritório, é uma situação tranquila, não tem justificativa, a sua quimioterapia não é tão agressiva, a sua doença está controlada do câncer, não tem justificativa muitas vezes, suspender o trabalho por completo. Né? Isso. Já por outro lado, o paciente está em tratamento por um câncer dos ossos, com risco de fratura, e seu trabalho é braçal, a sua quimioterapia é muito agressiva, quer dizer, esse paciente sim, precisa estar fora do trabalho. Então lembrar, a tríade, tipo de câncer, tipo de tratamento e tipo de trabalho deve ser colocado para que a pessoa possa entender se ela pode trabalhar ou trabalhar com certas restrições ou não trabalhar. Fran, você consegue separar os grupos das pessoas que conseguem manter suas atividades diárias relacionadas ao dia a dia sem ser o câncer? Elas conseguem ir melhor nisso? Elas conseguem
tem alguma relação com a aceitação do tratamento, a pessoa que consegue colocar o câncer no meio do seu dia a dia, do tratamento? Como é que você vê os pacientes nossos nisso? Sim, os pacientes que entendem que o câncer, o tratamento, é uma parte do que está acontecendo, não a totalidade, ajuda a desenvolver as outras atividades no dia a dia. Então, vamos supor, a pessoa entende que ela pode trabalhar e ela pode vir fazer o tratamento. Ela consegue entender que alguns dias ela não está bem, então aqueles dias ela precisa tomar mais cuidado, precisa de repouso. E os dias que ela está bem, ela precisa manter outros cuidados também, por exemplo, ter uma alimentação regrada, não elevar o estresse muito, respeitar que ela tem algumas limitações naquele momento, ela consegue sim, inclusive, ter uma qualidade de vida ali, porque ela tira o foco do tratamento, né, e consegue botar o foco em outras questões do seu dia a dia. Ótimo, Fran. Não deixe de divulgar esse conteúdo, não deixe de divulgar toda essa informação. Lembre-se, prevenir, esse é o melhor caminho. Deixe seu like, é muito importante para nós isso. Fran, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a você pela sua presença aqui conosco. Obrigada.